todo relacionamento passa por rupturas. Todo. E esse não é o problema, não é o problema principal. Eu vou explicar para vocês o que é. Mas eu quero que você saiba que todo relacionamento passa por rupturas. Sabe o seu filho que está crescendo? Você vai discutir com ele muitas vezes. Você vai tentar ensinar o certo e ele vai ficar com raiva de você. Eu estava contando uma história da minha mãe, para um amigo que eu atendi hoje, na minha sala pastoral, e eu disse para ele que um belo dia, brincando com um coleguinha, ele foi e me deu um carrinho e eu levei o carrinho para casa. E eu falei, mãe, olha esse carrinho. E ela falou, de quem é? Eu falei, do meu vizinho aqui, mãe, do meu amigo. Ela falou, devolve. E eu, não, mas devolve. E minha mãe era assim, uma vez sinal verde, segunda amarelo, na terceira chinela. Pronto. E aí quando ela falou a segunda vez, eu comecei, aí eu fui devolver, aí entreguei, falei, não, minha mãe não deixou eu levar nada para casa. E voltei, mas eu voltei assim tão cheio de indignação, por que ela não deixa eu levar? E minha mãe falou assim, nunca traga para sua casa uma coisa que não te pertence. E eu fiquei com raiva, porque eu não entendia, hoje eu entendo. Às vezes a lição que Deus está querendo te ensinar dói um pouco para você aprender hoje. Mas se você aprender, lá na frente vai ter um significado muito especial para você. Porque relacionamentos passam por rupturas que num momento você não entende. Mas depois você vai compreender o significado daquilo tudo. Eu já ouvi verdades ditas pelos meus filhos. Não é porque eles são meus filhos que eles não tinham entendimento muitas vezes para olhar para mim e falar, pai, não é assim que funciona. Às vezes a gente tem que calar as nossas vozes e entender que todo relacionamento passa por rupturas e esse não é o problema, porque o grande problema é essa ruptura continuar. Bom, muitos acreditam que um bom relacionamento é aquele sem conflitos. Na verdade, isso não existe, gente. Isso não existe. Isso é uma ilusão. Conflitos revelam diferenças, isso é muito bom. Expectativas, cada um pode ter expectativas diferentes, feridas e limites. As discussões, os conflitos revelam todas essas coisas. Terence Hill, ele diz o seguinte no seu livro, a ruptura é inevitável, agora a reconexão, a reconciliação é inevitável, é opcional. Ela precisa acontecer. Ou seja, a ruptura acontece, mas você tem que decidir se reconectar. Você tem que decidir se reconectar. Tem um conselho bíblico que todo mundo conhece e ama a primeira parte. Você sabia que você gosta de versículos pela metade? Hã? A gente gosta muito de versículos que aquela parte é tão bonita, e você fala assim, nossa, é para mim, mas a outra parte fala uma coisa que eu digo, não, isso aí não tem nada a ver comigo não, porque a segunda parte é muito forte. É muito forte. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa, eu coloquei a tradução da Nova Versão Internacional, porque eu gosto dela, ela é mais acessível, menos arcaica, e diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. E aí ele vai e coloca a segunda parte, que é mais difícil que a primeira. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Em algumas traduções não durma com raiva. Gente, eu não vou nem perguntar quem já dormiu com raiva aqui, porque todo mundo vai levantar a mão. Você vê que a primeira parte, você olha e fala assim, não, até que dá para fazer. Mas a segunda parte, mas é isso aqui que conserta ruptura. É isso aqui que conserta processos difíceis, conflitos. Cuidado para na hora da raiva você não pecar. Mas além disso, não durma com esse sentimento no seu coração. Não durma com esse sentimento no seu coração. Porque a ruptura, ela pode gerar dois caminhos. Só dois caminhos. Primeiro, crescimento, quando você vai lá e conserta a coisa, ou distanciamento, quando você ignora. Só pode gerar essas duas coisas. Resumindo, o problema não é brigar, é não saber voltar. Voltar atrás, voltar e consertar, voltar e resolver,
voltar e conversar. Hã? Vocês estão entendendo o tanto que a ruptura não é o problema, o conflito não é o problema é quando nós nos perdemos nesse processo e deixamos de reconhecer as nossas falhas. Aí eu tenho uma pergunta para você. Depois dos seus conflitos, você se distancia mais? Ou você vai lá e procura conversar, consertar? Às vezes, conversar com alguém com quem você teve uma ruptura não é uma tarefa fácil. Porque a pessoa, cada um tem o seu tempo, né? A pessoa ainda pode estar nervosa, ansiosa, agitada por causa da discussão e pode te dar uma resposta que você não vai gostar, mas mesmo assim vai lá e conserta isso.